Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã gloriosa em que os nossos pensamentos se unem para realizar esse momento do Evangelho tão rico para todos nós. Hoje iniciamos o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer alguma coisa, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só à 10ª hora havia chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram seu pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te aprazar-me, a mim dar a este último quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Nós gostaríamos, nesse instante, de elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que nos assista, para que todos nós possamos, nesta manhã, sentirmos a grandeza do seu Evangelho em nossa vida. Mestre Jesus, fortalecei-nos, dai-nos força, coragem, para que possamos compreender o que o Senhor deseja de nós. Que os Espíritos amigos amparem todos os nossos familiares, irmãos amados, e que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que saibamos sustentar a nossa fé, a nossa confiança nos ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Queridos amigos, essa parábola ou essa passagem do Evangelho que vem mostrar os trabalhadores da última hora, e ele faz uma comparação sobre o pai de família que saiu de madrugada assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nós podemos entender que todos nós estamos sendo convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Aqueles que saíram na primeira hora, para que foram combinados para ganhar um denário, são os profetas, aqueles que chegaram primeiro. Depois nós vimos que chegaram também aqueles outros com Moisés. O terceiro que veio para compreender a verdade trazida por Jesus, e muito pouco fizeram. Mas o quarto, o último, talvez sejamos nós, os espíritas, que viemos para que pudéssemos compreender tudo aquilo que Deus, nosso Pai, tem nos convidado a fazer. Então, talvez tenhamos sido os trabalhadores da 10ª hora, e que nós precisamos pensar
que ninguém, nenhum de nós estamos desamparados. E nós precisamos entender o que seja a vinha. Quando Mateus nos diz, ide vós também para a vinha, e o que for justo darei. O planeta Terra, ele está sob o olhar e o comando de Jesus. Ele não é um barco desgovernado, como muitas pessoas pensam. A Terra é a vinha de Jesus. Aí nós vamos ver que cada um de nós que nos colocamos dentro do trabalho, assistindo, transformando o pensamento das criaturas, modificando todo o campo da experiência que vai nos sendo dado, nós vamos ver que todos nós vamos recebendo de acordo com o esforço que cada um de nós dedicou àquele trabalho. Por isso que cada um de nós precisamos entender qual é a sua hora, que hora você está. Então, muitos estão na segunda hora e outros estão na terceira, mas muitos de nós pode ser aquele da 10ª hora, e que na hora do pagamento eles receberam iguais àqueles que chegaram primeiro. O que é o pagamento? É o reconhecimento ou é o esforço que cada um de nós temos feito para melhorar? Então, essa formosa parábola dos servidores vai nos mostrar, trazer para nós conceitos profundos, porque na essência ela está nos designando o local dos serviços que nós temos que fazer e as nossas obrigações. E muitas vezes nós já recebemos esse volume de obrigação desde a chegada do Cristo, que veio para nos ensinar o amor, a caridade e o perdão. Então, nós temos vivenciado hoje experiências que são completamente diferentes daquelas que nós já entendemos que quando somos convidados a servir. Muitas vezes a coletividade humana, ela cai em grandes desordens, porque nós percebemos que muitos não conseguem ainda viver em absoluta harmonia. Então, a terra sendo a vinha de Jesus, nós precisamos trabalhar todo o tempo, porque desde que o sol amanheça ou desde que a aurora do tempo surge, nós estamos sendo convidados a trabalhar e a servir. Então, quais são os conceitos que nós temos agasalhado dentro de nós? Muitos de nossos irmãos que foram chamados por Jesus, como nos disse a parábola, a passagem do Evangelho, ou mesmo a parábola dos servidores, nós vamos ver que guardam a ilusão de que nós aqui estamos num momento de grandes diferenças, mas que nós precisamos de perceber que todos nós temos um campo, um tempo, um campo de atuação e um tempo, e muitos temos vivido presos às nossas ilusões. Outros trazem consigo a tarefa de contribuir para o bem-estar do seu irmão, mas dentro de um padrão de vida que ele se estabelece, e muitas vezes não é o padrão que nós precisamos viver. Então, onde nós estivermos, precisamos recordar daqueles que se encontram na vinha do Cristo. Quem sabe somos nós, operários do Senhor, trabalhadores da última hora. Que hora? A hora, essa última hora é a hora que nós estamos vivendo de dor e expiação do planeta Terra para entrarmos no mundo de regeneração. E como nós temos compreendido isso, amigos? Será que nós estamos cumprindo com aquilo que o Senhor, o dono da vinha, nos convidou? Veja bem, saindo mais uma vez, a hora 10 encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais diz, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E nós respondemos, ninguém nos assalariou. E ele então nos faz convite, ide vós também para a minha vinha. Reencarna na terra neste momento, vá auxiliar o seu próximo. E nós, muitas vezes, temos recusado tudo aquilo que nós temos recebido. Então, nós podemos ver que cada um depois vai querer prestar conta
ou receber aquilo que os egoístas vão falar, não, mas trabalhei o dia todo, mas trabalhar ou para dedicar, para transformar, para ensinar é uma coisa, estar presente no trabalho é outro. Então, nós precisamos ver que as perguntas que o Evangelho nos faz remete aos nossos pensamentos. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitas vezes nós ainda não conseguimos compreender a grandeza da reencarnação e das oportunidades que nós temos recebido. Muitos temos vivido sitiado pelas mesmas dificuldades, reclamando pelos mesmos infortúnios, enquanto outros estão trabalhando pelo bem geral, estão ajudando Jesus, estão trazendo para a humanidade o seu exemplo, o seu trabalho. Então, qual que é a razão de nós trabalharmos mais? E se nós que somos espíritas cristãos, e nos sentimos ainda tão fracos e imperfeitos, será que nós não poderíamos nos esforçarmos, enxergar a oportunidade que Deus está nos dando? Então, é preciso que a gente olhe não aqueles devedores preguiçosos, mas sim aqueles que estão na vanguarda, aqueles que estão caminhando para que os nossos pés também sejam ágeis e que nossa existência seja uma existência de luz. Hoje, nós estamos procurando dia a dia nos melhorarmos, por isso tem muitos espíritos que reencarnam em famílias difíceis e que reclamam apoio incessante, porque a lei da reencarnação também se apoia na lei de causa e efeito. Por isso, amigos, não adianta dizer que o espírito é trabalhador da última hora, se ele não entendeu ainda que hora é a sua. Então, nós vamos ver que todos os problemas que nós hoje temos vivido está relacionado às nossas quedas morais. Essas quedas morais estão ligadas ao meu passado. E nós não podemos carregar conflitos que caracterizam as nossas batalhas ocultas, as nossas tendências inferiores, sem que a gente possa mudar. Todos nós carregamos conflitos, todos nós ainda temos tendências aos hábitos inferiores, mas é preciso que a gente tome conhecimento quem somos, o que vimos fazer e as oportunidades que temos recebido de reajustar as nossas próprias forças. E se já soubéssemos agir com a generosidade que os espíritos benevolentes têm nos ensinado, nós podemos ver que nós estaríamos construindo um mundo melhor, não um mundo externo, mas um mundo íntimo. Nós não andaríamos mais repetindo as lições dos mesmos erros, mas repetindo as lições que Jesus nos ensinou, recapitulando as experiências, não as falíveis, mas as experiências que nos soergueram, que nos deram força. Então, nós vamos ver que todos nós estamos granjeando a pureza dos nossos ideais. Nós precisamos ver o que é ser estar encarnado e o que é estar desencarnado. Todos nós que estamos encarnados, estamos aqui num domicílio, muitas vezes até compulsório, ou muitas vezes estamos aqui junto com espíritos que nos estimulam às nossas grandes mudanças. Ninguém, meus amigos, pode alegar embaraço, imperfeições, doença, ignorância ou alguma inaptidão para trabalhar, porque todos nós aprendemos a servir. Todos nós já tivemos exemplos muito fortes do que seja servir. E isso é o caminho que vamos aperfeiçoando dia a dia, em vez de nós darmos sempre os argumentos chulos que muitas vezes carregamos. Nós, para sermos o operário da última hora, precisamos reconhecer que Deus não nos concederia nenhuma permanência no planeta Terra e nem nos daria encargo que a vida nos atribui se não confiasse em nosso esforço. Olha, isso é muito valoroso. Que esforço? Um esforço sincero que vem nos auxiliar a corrigir
as arestas das nossas imperfeições, para que a gente eleve os nossos pensamentos e possamos considerar, acima de tudo, filhos de Deus, na edificação de um mundo melhor. Que mundo? O mundo que estamos vivendo. Então, se nós, os últimos que serão os primeiros, se nós trabalharmos para nossa modificação, nossos atos, nossos gestos, nossas atitudes serão vistas com outros olhos, e assim estaremos aplainando as arestas do nosso mundo íntimo, mas na certeza de que o reflexo de nossa melhoria espiritual, de congraçamento de nossos ideais, estarão refletindo numa sociedade mais justa, mais equilitária. É preciso, então, que a gente desenvolva, com muita urgência, a tolerância fraterna, corrigindo, sem medo, o erro que nós muitas vezes praticamos quando ferimos os nossos irmãos. Por isso, a necessidade do conhecimento, e esse conhecimento promove em nós o desejo de aprender mais, estudar sempre. E aí, quanto mais lúcido o espírito estiver, mais ele vai amar, sem escravizar quem quer que seja e sem escravizar-se. E aí não teremos a presunção de saber e fazer tudo, mas apenas tudo que pudermos fazer, seja com espontaneidade, alegria no trabalho que nos compete. E aí, meus amigos, nós vamos ver que o trabalhador da última hora vai aos poucos usando de tudo aquilo que as experiências têm te trazido, favorecendo uma prosperidade de pensamento. E quando assim estivermos, nós vamos ver que nós vamos evitar os excessos e vamos simplificar quanto possível a nossa própria existência, amando, perdoando. E é por isso que o trabalhador da última hora, aquele que foi chamado não 10ª hora, precisa se definir como espírita, na condição de aprendiz infatigável do progresso, mas lembrando que o Evangelho de Jesus veio nos mostrar o caminho do amor, da caridade. E lembremos sempre das recomendações de Jesus. Eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Mas a doutrina espírita também nos diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar execução. Cabe a nós dar execução a toda esta obra que o Cristo aguarda de nós e que nos permitiu conhecermos a doutrina dos Espíritos. Que Jesus esteja conosco e essa plena de amigos possam nos sustentar a vencer as horas de trabalho que nos resta. Obrigado, Jesus, e que na infinita bondade do seu amor, nós te pedimos, ó Senhor, a fluidificação de nossas águas, o passe, amigo, no reconforto de nossas forças, que cada um possa fazer a sua prece, pedindo a Jesus que lhe traga coragem, força e muito amor. Ó Senhor, dai-nos força para vencer as nossas iniquidades e que a paz grandiosa do seu Evangelho seja o sustento, o alimento para todos nós. Fiquemos com Deus e que a misericórdia do amor do Senhor agasalhe todos os nossos irmãos. Paz e alegria, queridos companheiros. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.